gente! Vou me apresentar para os novos inscritos, né? Meu nome é Luísa Vik. Estou morando aqui na Noruega há 4 anos e agora, este ano, em 2020, eu comecei a falar um pouco da história da Noruega para vocês. Então, e hoje nós vamos falar sobre quem eram os donos das terras aqui na Noruega nos anos de 1200 ou 1300 por aí. Gente, como a população do leste da Noruega aumentou e como havia terra suficiente para limpar por lá, começou a ficar difícil a questão de obter as terras, né? Porque tinha muita gente, a população aumentou, então foi ficando assim difícil de ter uma própria terra. Mas assim, mais precisamente no leste da Noruega, tinham muitas terras novas, ou seja, novas oportunidades de se criar novas fazendas. Então eles limparam, né, cortavam as árvores, cortavam o que tinha de cortar lá e criavam novas fazendas. Então assim, ainda hoje, se a gente pesquisar por aí, né, por aqui, pela Noruega, nomes de fazendas que terminam com rud quer dizer arrancar, é dessa época que estavam surgindo muitas fazendas, né? Foi por volta de mais de umas 5.000 novas fazendas foram criadas naquela época. Exemplos de nomes de fazenda que termina com rud é Pollesrud ou Trosterud. São exemplos de fazendas que foram criadas desde aquela época. Mas em lugares como, por exemplo, o oeste da Noruega, né, como lá não tinha muitas novas fazendas, então lá eles não tinha tanto como o leste, né, eles dividiam para criar assim, ajudar, né, dividiam a fazenda para dar emprego a mais pessoas e dividir a economia com as outras pessoas. Sjord. Essa é uma palavra norueguesa. Lei, ledensjord. Quer dizer, leia quer dizer alugar, né? Aqui em norueguês. Leia quer dizer alugar. E jord quer dizer terra. Então, por volta dos anos de 1300, aqui ficou popular alugar terra. Por quê? Porque, assim, na época da Era Viking, os agricultores, eles eram os próprios proprietários das fazendas que eles cultivaram. Que eles cultivavam, né? Eles eram os proprietários. Mas no ano de 1300, não, os agricultores não... eles não eram proprietários mais 100% das fazendas, né? Houve mudanças. Então surgiu esse nomezinho, né? Essa palavra, leileddsjord, que era as pessoas que alugavam fazenda. Aqui um proprietário está fazendo um acordo. Então era assim, gente, todas as fazendas eram avaliadas em um valor específico, mas esses fazendeiros que alugavam as fazendas, eles não pagavam em dinheiro. Naquela época, né, nos anos 1300, não era muito usado o dinheiro em espécie. Eles pagavam o aluguel, os fazendeiros pagavam o aluguel da fazenda com grãos, manteiga e peixe, né? Por exemplo, podia ser outras coisas também, mas isso era a forma mais popular de pagar o aluguel da fazenda. Olha aí, gente, essa aí é uma típica ferramenta que os agricultores usavam e aí eles estão cortando grãos. E agora vamos falar sobre para quem eles pagavam esse aluguel. Quem é que a quem pertencia as terras daqui na Noruega naquela época, 1300? Os historiadores pesquisaram, né, e acredita-se que quem possuía a terra
40% das terras norueguesas eram ou era a igreja. A Igreja Católica possuía 40% das terras norueguesas nos anos de 1300. Os historiadores têm base nisso, né, que é bem provável que seja verdade. Eles descobriram isso através de registros, né, de cartório que foi registrado naquela época em escrituras que dá para ver e dá para ter uma noção de quem possuía as terras naquela época. E somente de 15 a 20% era a nobreza que possuía, né, que era proprietário da terra, de 15 a 20%, e de 5 a 10% era o rei, e o restante eram os próprios camponeses que como é que fala a palavra, gente? Que eram proprietários. Os camponeses possuíam apenas o restante, que era cerca de 30%. Agora, gente, a questão é, talvez vocês devem estar me perguntando, por que os camponeses passaram a vamos dizer assim, alugar, a serem inquilinos e não o proprietário real das fazendas? Porque, como eu disse antes, na época viking, os camponeses ou agricultores, eles eram proprietários das terras que eles cultivavam. Mas nos anos de 1300 eles passaram a ser leiledingshjord, passaram a alugar as terras. Por quê? Então, gente, existem várias possíveis respostas para essa pergunta. A primeira é que nos anos 900 e 1000, o rei tomou propriedade dos adversários, e o mesmo aconteceu quando o cristianismo foi introduzido. A segunda teoria, a segunda hipótese, acredita-se que foi criada uma lei que o rei ele ia ser o proprietário de todas as terras que não tinham dono, que já não tinham dono, ele automaticamente era o proprietário. Então, isso fez com que os novos agricultores que limpavam novas terras já estariam automaticamente alugando essas novas terras. O que aconteceu, o motivo pelo qual isso aconteceu, os agricultores começaram a não serem proprietários, mas alugar as terras, pode ser o seguinte: acredita-se que naquela época a igreja cobrava uma taxa como um presente de alma. É tipo assim, se uma pessoa da sua família faleceu, aí você tem que pagar uma parte, você tem que pagar uma quantia para que os padres e os padres tivessem o dever de rezar para que aquela alma passe pouco tempo no purgatório, que ela vá direto para o céu, né? Então acredita-se que as famílias de agricultores, elas pagavam em terra. Toda vez que um ente querido morria, eles pagavam para a igreja em terra, né? E assim também os reis e a família a família real, né? Os nobres também fizeram isso. Essa é uma explicação que até o meu professor, né, da minha escola acredita nessa teoria. Porque existe também, gente, vários contos, várias sagas que fala e que a gente percebe que existia esse negócio mesmo das pessoas inocentes, né, ingênuas, analfabetas. Elas pagavam muito dinheiro para os padres rezar e aquela alma ir mais rápido para o céu, né, passar pouco tempo no purgatório e ir para o céu. Gente, eu vou falar uma coisa rapidinho,
A minha câmera tá descarregando. Uma coisa que eu achei bem triste e engraçada ao mesmo tempo é que naquela época, gente, quando nos anos de 1200 e 1300, quando os noruegueses eram todos analfabetos, quando eles iam para a igreja, eles iam para a igreja e dormiam muito, porque eles não entendiam nada, porque o padre celebrava as missas em latim. Então, como é que eles iam entender, né? Então, eles iam com medo de ir para o inferno, né? Porque foi quando o cristianismo foi imposto aqui na Noruega, né? Depois da Era Viking, já nos anos 1200, 1300, eles tinham muito medo de ir para o inferno. E um desses motivos que eles começaram a ter muito medo também, pensar muito sobre a vida após a morte, foi na época da peste negra, que eu vou falar na próxima sexta-feira, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, gente. Tá aí, resumindo, hoje eu falei sobre a quem pertencia as terras da Noruega nos anos de 1200 e 1300. Espero que vocês tenham gostado. Na Idade Média, a maioria das pessoas viviam numa casa assim. Gente, aqui cheguei do trabalho, tô super cansada, tá tudo escuro. O tempo ainda tá escuro aqui. Hoje dá pra perceber que tem coisa de Natal aqui ainda atrás. Hoje ainda é 3, né? Esse vídeo é de hoje. Hoje é 3 de janeiro, né? Agora são 7 horas. Cheguei do meu trabalho às 4h10 e tô aqui sentada já tem 2 horas fazendo esse vídeo pra vocês. Então deixe seu like, né? Curtam pra incentivar o nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira tem mais. Ha det bra!